Com as seguintes quedas da taxa Selic, muita gente tem começado a investir em renda variável buscando rentabilidades maiores. E no segmento de fundos imobiliários, existem vários fundos imobiliários rendendo bem mais do que a taxa Selic, alguns deles rendendo até 7, quase 8% ao ano. Quer saber quais são? Assista esse vídeo até o final. Roda a vinheta. Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui do Quero Ficar Rico. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês 4 fundos imobiliários que rendem muito mais do que a taxa Selic, tá? E se esse é um vídeo que você estava a fim de assistir, já deixa teu like, já clica aqui no joinha. Para você não custa quase nada, mas para mim faz uma baita diferença, porque mostra ao YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo, para que o YouTube distribua esse vídeo para mais pessoas. E se você ainda não for inscrito no canal, só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo, que diz inscrever-se, depois clica no sino para ativar as notificações, e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Vamos dar uma olhada lá nesses fundos. Antes de falar especificamente dos fundos, a gente tem que primeiro falar sobre as seguidas quedas da taxa Selic, né? A taxa Selic desde 2015, 2016, ela veio caindo, ela chegou no seu topo histórico, que foi 14,25% ao ano, e começou a cair, veio caindo, veio caindo, veio caindo, veio caindo. Tanto é que a queda da taxa Selic coincide com a recuperação, com a subida dos fundos imobiliários. Por quê? Porque à medida que a renda fixa vai perdendo atratividade, as pessoas vão investindo cada vez mais na renda variável. Então ela saiu de 14,25%, chegou em 6,5% ao ano, passou um bom tempo em 6,5% ao ano e depois retomou essas quedas até que chegou na última quarta-feira ao seu menor nível da história, 3% ao ano. Ela sofreu uma queda de 3,75% para 3% ao ano, então esse é o patamar atual da renda fixa no Brasil, pelo menos dos investimentos mais conservadores da renda fixa no Brasil. E isso daí deixa bem claro que depender apenas da renda fixa para fazer seus investimentos, principalmente com foco num prazo mais longo, principalmente com foco na aposentadoria, não dá mais, não dá para contar apenas com a renda fixa. E muita gente recorre justamente aos investimentos de renda variável, começando em muitos casos pelos fundos imobiliários, tá? Então aqui eu separei 4 fundos imobiliários renomados, de boas características, tá? Para poder compartilhar com vocês a título de informação, tá? Esse conteúdo é de caráter única e exclusivamente informativo, não é recomendação de investimento, é importante deixar claro, é apenas para dar alguns exemplos de como existem algumas alternativas na renda variável que podem entregar, não há nenhuma garantia, mas podem entregar resultados melhores do que na renda fixa. Feita essa introdução, vamos dar uma olhada agora nos 4 fundos imobiliários que eu separei aqui para vocês. O primeiro deles é o KNRI11, o Kinea Renda Imobiliária. Para mim é o meu fundo imobiliário favorito por uma série de fatores. Já fiz até um vídeo sobre isso, sobre o meu fundo imobiliário favorito, onde eu falei muito mais sobre o KNRI. Se você quiser saber mais, eu vou deixar aqui em cima um balãozinho, tá? Então o KNRI11 é um fundo imobiliário do tipo híbrido, que ele investe em mais de um segmento. Então ele tem tanto lajes corporativas quanto galpões logísticos. É um fundo que foi lançado ainda em 2010, então é um fundo que já tem quase 10 anos de história. Isso dá muita solidez para o fundo, porque você tem um histórico dele funcionando no mercado. Isso é muito importante quando você escolhe seus investimentos. Ele também tem uma boa gestão, a gestão dele é feita pelo Kinea Investimentos, então é uma gestora já renomada que tem outros fundos imobiliários no mercado. Geralmente os fundos que começam com KN fazem parte, são geridos pela Kinea, então ele tem uma boa gestão, ele também tem uma excelente liquidez, uma grande quantidade de negócios diários, de modo que você facilmente consegue comprar e consegue vender cotas dele sempre que você precisar. E um outro ponto muito importante do KNRI11 é a diversificação, ele é um fundo muito diversificado, atualmente ele tem 19 ativos e esses ativos estão espalhados por 3 estados. Então esse é um rápido resumo sobre o KNRI. E vamos agora falar sobre a parte financeira, falar sobre como anda a rentabilidade dele, tá? Então o preço dele atual, pelo menos do fechamento mais recente, em 8 de maio de 2020, foi em R$ 162,50. E aqui, obviamente, quando eu vou comparar o preço atual com os dividendos que ele está pagando, eu não vou pagar necessariamente o último ou o melhor dividendo. Eu vou fazer justamente o contrário, da maneira mais conservadora. Eu vou pegar o pior dividendo que ele pagou nos últimos 12 meses para a gente poder tentar fazer uma projeção, tá? Então, o pior dividendo que ele pagou nos últimos 12 meses foi de 65 centavos por cota. E se a gente multiplica isso por 12, a gente chega ao valor de R$ 7,80 por cota. Então, considerando
um dividendo nos próximos 12 meses, tá? Isso obviamente, não é uma garantia, mas se a gente está considerando o pior dividendo dele, talvez isso aconteça, tá? R$ 7,80 dividido pelo preço dele de R$ 162,50, isso chega a um dividend yield de 4,80%. 4,8% é um dividend yield muito mais alto do que a taxa Selic de 3%, lembrando que os dividendos pagos pelos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Então, esse dividendo, esse retorno, caso venha a acontecer, ele é 150% maior, mais do que isso, na verdade, maior do que a taxa Selic, 160% talvez até, com isenção de imposto de renda, tá? Então, isso é uma baita retorno pelos próximos 12 meses, caso venha a acontecer, tá? Obviamente, por se tratar de um ativo de renda variável, não existe nenhuma garantia que isso venha a acontecer, mas o histórico dele mostra que é um bom indicativo. Vamos dar uma olhada agora no segundo fundo imobiliário que eu separei para vocês, que foi o HGLG11, o CSHG Logística. Esse aqui é um fundo de um setor bem específico, ele tem imóveis na área de galpões logísticos, do segmento logístico, tá? Então os imóveis dele são galpões logísticos, é um fundo também que tem um histórico muito longo na bolsa, ele já foi lançado em 2011, então são quase 9 anos de histórico. Ele também tem uma excelente gestão, CSHG, que é o Credit Suisse Hedging Grifo. Então, em relação à gestão, tem outros fundos, vários, da mesma forma que o Kinea. Geralmente os fundos que começam com HG, eles fazem parte do Credit Suisse também. Então, é uma gestora renomada, então são fundos renomados com bom histórico também. Tem uma excelente liquidez, uma imensa quantidade de negócios diários, tanto você consegue comprar ou vender com muita facilidade. E também é um fundo imobiliário muito diversificado. Atualmente ele tem 11 ativos, 11 imóveis espalhados por 4 estados, tá? Esse foi o resuminho do HGLG, dá para ver que ele é um fundo diversificado, boa liquidez, boa gestão, tem um bom histórico. Vamos dar uma olhada em relação à parte financeira dele, a parte de preço. Então o preço dele mais recente, de 8 de maio de 2020, o preço de fechamento foi R$ 169,79. E o pior dividendo que ele pagou nos últimos 12 meses foi 78 centavos, o que daria R$ 9,36 nos próximos 12 meses se esse pior dividendo se repetisse. E esse valor, comparado com o preço, representa um dividend yield de 5,51%. Dividend yield ainda maior do que o KNRI, mesmo considerando o preço dele atual, e muito maior que a taxa Selic, lembrando mais uma vez que os dividendos pagos pelos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Vamos dar uma olhada agora no terceiro fundo imobiliário que eu separei para vocês aqui. Também é da Credit Suisse, tá? É o HGCR11, CSHG Recebíveis Imobiliários. Então ele é um fundo do segmento de recebíveis imobiliários. Fazendo uma rápida explicação, esse fundo ele não investe diretamente em imóveis, ele investe em ativos financeiros que estão relacionados ao mercado imobiliário, tá? Então, daqui a pouco eu vou falar sobre quais são esses ativos, mas via de regra, pelo menos a maior parte são em CRIs, em Certificado de Recebíveis Imobiliários, tá? Então ele é um fundo que foi lançado em 2013, quase 7 anos de histórico, um bom histórico para você confiar no desempenho dele nos últimos anos. Tem uma boa gestão também, é mais um fundo do Credit Suisse Hedging Grifo, CSHG, tem uma excelente liquidez, muitos negócios diários, não tem nenhum problema para você comprar ou para você vender. E é um fundo bem diversificado aqui, não em relação a imóveis, mas em tipos de ativos. Então, ele tem quase 70%, 69,41% investidos em CRIs, 15,46% investido em outros fundos imobiliários, 14,63% desse dinheiro está em caixa, ou seja, rendendo a taxa Selic, esperando alguma oportunidade, alguma nova CRI ser lançado, ou a compra de algum outro fundo imobiliário, mas está aí em caixa para dar alguma flexibilidade para o gestor. E 0,5% dele está investido em LCIs, em letras de crédito imobiliário, tá? Então esse é o HGCR11. Vamos dar uma olhada no desempenho dele. O preço dele de fechamento da última sexta-feira, dia 8 de maio de 2020, foi R$ 98,50. E se a gente considera o pior dividendo pago dele, nos últimos 12 meses, que foi de 60 centavos por cota, isso representaria um valor de R$ 7,20. Basicamente eu multiplico 60 centavos por 12. Então, se esse pior dividendo se repetisse pelos próximos 12 meses, ele geraria R$ 7,20 para cada cota. Considerando o preço da cota de R$ 98,50, isso representa um absurdo dividend yield de 7,13%.
30%, 7,3%. É um dividend yield muito maior, mais do que o dobro do que em comparação à taxa Selic, tá? Mais uma vez, esse rendimento é isento no imposto de renda e, obviamente, não há nenhuma garantia de que ele venha a acontecer. E o último fundo imobiliário que separei aqui para vocês foi o RBED11, Rio Bravo Renda Educacional. Como o próprio nome dele já diz, ele atua no segmento educacional, ou seja, são imóveis que são utilizados por universidades, por faculdades, por colégios, mas são imóveis focados no ramo educacional. É um fundo que foi lançado desde 2011, ele antes era junto com outro fundo, se eu não estiver enganado, acho que era o AGCX11, e depois eles desmembraram para RBVA e RBED11. Eu acho que foi essa a história dele. Eu acho porque eu sou cotista dele há muito tempo, então eu tenho quase certeza que foi isso. Mas enfim, existe desde 2011, também tem uma boa gestão, ele é gerido pela Rio Bravo, é uma gestora muito renomada no mercado, que já está no mercado há muito tempo, tanto é que esse fundo existe desde 2011, tem uma ótima liquidez, uma excelente quantidade de negócios diários, o que permite que você consiga comprar ou vender suas cotas com muita facilidade, sem precisar pagar muito mais caro ou precisar perder dinheiro no momento de vender. E ele é um fundo também que ele tem uma boa diversificação. Não é a melhor das diversificações comparado com os outros, mas ele tem uma boa diversificação. Por quê? Porque ele já tem 5 ativos, mas o mais legal é que esses 5 ativos estão espalhados por 3 estados em 3 regiões diferentes. Então isso dá uma diversificação geográfica muito boa, porque ele tem ativos no Maranhão, no Mato Grosso e em Minas Gerais, tá? Só estados com M, por absoluta coincidência, tá? Feito esse resumo sobre o RBED11 e RBED11, vamos falar agora da parte financeira dele. O preço dele de fechamento da última sexta-feira foi R$ 151,80. E se a gente considera aqui o pior dividendo, e aqui eu vou colocar um asteriscozinho, tá? Porque ele teve um dividendo que foi até um pouquinho pior do que esse, mas foi um caso excepcional que nada tem a ver com o momento de crise. E como eu estou fazendo projeções para a gente pegar o pior caso e projetar que esse pior caso é o que poderia continuar no momento de crise, eu vou considerar que o pior dividendo dele foi o dividendo de R$1, que foi o que se repetiu durante a maior parte do tempo, inclusive teve outros valores até bem mais altos do que isso, mas o pior dos últimos 12 meses, ressalvado a exceção de dezembro de 2019, foi de R$1. R$1 de dividendo pago por mês representaria R$12 pelos próximos 12 meses se esses valores se repetissem. E quando a gente divide R$12 pelo preço dele de R$ 151,80, a gente chega a um absurdo dividend yield de 7,90%. Isso mesmo, 7,90%, totalmente isento do imposto de renda, obviamente. Reforçando mais uma vez, não existe nenhuma garantia de que isso vai acontecer, são apenas projeções. Até por uma questão de transparência, eu preciso deixar claro que eu sou cotista de todos esses fundos que eu mencionei aqui, até porque por eu ser cotista eu já tinha estudado, já tinha um bom conhecimento sobre eles. São fundos que eu acompanho com regularidade no mercado, mas não é recomendação de investimento. Além de não ser recomendação de investimento, rentabilidades passadas não são garantias de rentabilidades futuras. Então isso nada garante que isso venha a acontecer. Mas com a taxa Selic tão baixa como a gente tem atualmente, é muito provável que não só esses, mas muitos outros fundos imobiliários possam oferecer rentabilidades muito superiores à taxa Selic, tá? Então vale a pena dar uma estudada nesse mercado. Eu acho que quem quer começar a investir em renda variável, faz até mais sentido, na minha opinião, começar pelos fundos imobiliários em vez de começar diretamente nas ações, basicamente por 3 motivos. O primeiro deles é que os fundos imobiliários eles são bem menos voláteis que as ações, ou seja, os preços deles nem sobem tanto, mas também não caem tanto. Então, mesmo em momentos de crise, de mais volatilidade, eles costumam ter menos volatilidade do que as ações. Então, para quem está começando, isso é bom, você sente menos mudanças de preço. Segundo ponto, eles geram renda mensal, então você investe e no mês seguinte você já tem uma renda caindo na conta da sua corretora, diferente de ações que muitas vezes os dividendos só são pagos uma vez por ano, e aí obviamente tem ações que pagam a cada 3 meses, mais de uma vez por ano, tem ações que pagam até dividendos mensais, tá? Mas a regra é que seja uma vez por ano, tá? E no caso dos fundos imobiliários, todo mês você já tem renda, então você tem um resultado muito mais rápido. Isso dá aquela sensação de tipo, opa, meus investimentos estão me gerando frutos. Então dá uma sensação boa para quem está começando também. E um terceiro ponto é que eles são mais simples de entender do que no caso das ações, porque você, via de regra, tirando os fundos de recebíveis imobiliários, que também são simples, mas eu não vou entrar no mérito agora, eles são fundos que investem em imóveis. Então você sabe como funciona a dinâmica. Você constrói ou compra um imóvel, depois você aluga esse imóvel, com o aluguel você coloca o dinheiro para dentro, paga as despesas, o que sobra
é distribuído aos cotistas. A dinâmica é essa, não tem nenhum mistério, não tem nada que fuja disso. Os imóveis são de tipos diferentes, podem ser salas comerciais, que seriam lajes corporativas, podem ser galpões logísticos, podem ser shopping centers, imóveis que são alugados para supermercados, para farmácias, para todos os tipos, para hotéis. Então, assim, tem nos mais diferentes segmentos, tá? Os que eu usei aqui como exemplos não são necessariamente nem os melhores fundos, nem os melhores segmentos, são apenas exemplos de caráter didático, tá? E se você quiser saber muito mais sobre fundos imobiliários, eu te convido a conhecer um mini curso 100% gratuito que eu preparei sobre FIIs, sobre fundos imobiliários. Caso você queira fazer esse mini curso, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Tá na descrição do vídeo, também tá no primeiro comentário, ou tá aparecendo aqui também, sociedademilionaria.com/minicurso-FII. Nesse mini curso, o que é que você vai fazer? Você vai entrar nesse link, lá vai ter uma páginazinha de cadastro, só para você informar seu e-mail para que eu possa enviar diariamente uma nova aula para você. São 10 aulas ao todo, uma aula por dia. No momento que você se cadastra, você já tem acesso direto à primeira aula. Eu acho que vale muito a pena se você ainda não investe em fundo imobiliário, ou se você já investe, mas quer ter um conhecimento um pouquinho mais embasado, eu garanto a você que esse mini curso pode te ajudar muito, tá? E antes de terminar, eu só queria te fazer uma pergunta. Você já investe em fundos imobiliários? Se já investe, deixa um comentário aqui embaixo. Quero muito saber se você já tem investimentos em renda variável e principalmente em fundos imobiliários. Dito isso, esse vídeo fica por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.